nós que aqui estamos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 25. Assentado como estamos, nós vamos ler todo o capítulo 25, de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize aos filhos de Amon: ouve a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste bem feito, acerca do meu santuário quando foi profanado, acerca da terra de Israel quando foi assolada, e da casa de Judá quando foi para o exílio, farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Eis que estendi a mão contra ti e te darei por despojo às nações, eliminar-te-ei dentre os povos e te farei perecer dentre as terras, acabarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Jessimote, Baal-Meon e Kiriataim. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade, tomarei deles grandes vinganças, com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto as cidades eram destruídas, devastadas, e impérios pareciam que iriam dominar o mundo, muitas pessoas acreditavam que Deus havia perdido o controle da história.
Entretanto, quando a guerra termina, quando a guerra acabou, ficou evidente que nenhum governante humano havia escapado do juízo divino. Os impérios passaram, mas Deus continuou reinando. Os governos passaram e passam, e Deus continua governando. Da mesma forma, em Ezequiel 25, onde a gente acabou de ler, o povo de Judá estava exilado. Jerusalém havia sido destruída, e muitos poderiam pensar que Deus havia sido derrotado pelos deuses daquelas nações. Porém, o Senhor nos mostra que continua assentado no seu trono e que governa não apenas Judá, mas que governa todas as nações. Mas antes de examinarmos o julgamento dessas nações, é importante a gente compreender quem eram esses povos e por que as atitudes deles representavam não apenas uma ofensa contra Judá, mas também uma afronta contra o próprio Deus, e a gente acabou de ler esse texto. Para você ter uma ideia da profundidade dessa declaração de soberania, a gente precisa então primeiro olhar para o cenário em que essa profecia foi proclamada. Não vamos esquecer que domingo passado a gente falou que Ezequiel era um sacerdote, profeta, que havia sido levado também para o exílio babilônico em 597 a.C., e o seu ministério aconteceu entre os judeus exilados na Babilônia. E aí, irmãos, até o capítulo 24 de Ezequiel, o profeta então vem anunciando os juízos contra Judá, assim também como os juízos contra Jerusalém, por causa da idolatria e da rebelião contra Deus. A gente já viu isso, tanto na primeira lição com o nosso querido irmão Leonardo Braz, quanto na segunda lição que, em nome de Jesus, terminou hoje. É isso, dona Glória? Terminou? Terminou hoje. Então, isso eu tenho certeza que você já viu nesses dois momentos. Mas a cidade finalmente cai diante da Babilônia, a cidade de Jerusalém, diante da Babilônia em 586. E aí, a partir do capítulo 25, então, a gente começa uma nova sessão desse livro de Ezequiel. Agora, Deus dirige a sua palavra, ou a sua profecia, às nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom e Filístia. Cada uma dessas nações é julgada por atitudes relacionadas à queda de Judá. Amon se alegrou com a profanação do santuário e com a devastação da terra. Moabe questionou a singularidade de Judá entre as nações. Edom agiu com o espírito de vingança contra o seu povo irmão. E os filisteus buscaram retaliar Judá, movidos por uma antiga hostilidade que você deve lembrar muito bem. E é interessante, meu irmão e minha irmã, que a mensagem central do texto é clara para mim e para você. O exílio chegou para Judá, mas Deus continua reinando. O problema chegou na minha casa, o problema chegou no meu trabalho, o problema chegou na minha família, mas Deus continua reinando. Deus continua trabalhando, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. A mensagem do Senhor é clara:
o Senhor continua governando o mundo, independente do que eu e você queremos, independente do que eu e você pensamos. Pastor, mas esse governo aí, já ouvi muito isso. Pois é, meu irmão, Deus continua reinando, independente de em quem você vota. Deus continua reinando, independente de quem é o seu filho ou a sua filha. Deus continua te amando, independente de quem você é. E quando a gente se volta para o texto, em meio à dor do exílio e ao julgamento das nações, emerge a verdade que sustenta todo esse capítulo 25. Quando o povo sofre disciplina, Deus continua reinando. Se você for olhar no boletim que você recebeu, se você não recebeu ainda deve ter lá atrás, nós temos um novo tema para o mês de junho: a igreja e a disciplina espiritual. Pois é dessa disciplina que trata o livro de Ezequiel. E ao longo do texto, Deus revela a sua soberania de maneira concreta por meio da sua atuação sobre diferentes povos e atitudes. Eu acho que a gente tem que comprar um pão normal e botar aqui, porque a gente está enganando Josué. E crente não tem enganação. Josué já é a terceira ou quarta vez que Josué pega aquele pão ali. Ou então vou falar com o Will para trazer um pão, né, de casa e dar em Josué, coitado. Eu fico incomodado. O vinho acho que não dá não, Josué. Isso aí é complicado. Mas, gente, o que acontece? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Deus se revelando através da sua soberania e de maneira concreta por meio da sua atuação na vida do povo de Judá, na vida de Jerusalém, na vida daqueles que estavam contra o povo do Senhor. A gente começa a aprender alguma coisa olhando para o texto. E olhando para o texto nos versos de 1 a 7, nós vamos ver e vamos entender um pouco dessa soberania, entendendo que Deus reina sobre aqueles que se alegram com a calamidade do seu povo. Deus reina sobre essas pessoas. Deus reina sobre o seu patrão, que você fala assim: pastor, aquele lá, pastor, aquilo ali é uma opressão maligna na minha vida. Pastor, Deus continua reinando. Deus continua fazendo. Deus continua resolvendo. Deus continua agindo. Amon celebrou a profanação do santuário e a devastação da terra de Israel e o exílio de Judá. Quanta gente não celebra um fracasso nosso? Quanta gente não celebra quando um pastor cai? E eu não estou falando cair da escada, não. Estou falando cair em pecado mesmo. Quanta gente tem se alegrado com a sua derrota. E o versículo 3 vai dizer assim: diz aos filhos de Amon: ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca de Israel quando foi assolado, e acerca da casa de Judá quando foi para o exílio. O problema destacado pelo texto não é apenas uma rivalidade política entre os amonitas e o povo de Judá. Os amonitas demonstraram satisfação diante do juízo que havia atingido Jerusalém e trataram com desprezo aquilo que era santo para Deus. Por isso o Senhor anuncia um julgamento contra eles. E aí o Senhor ensina que ninguém escapa da sua justiça. E a gente aprende desde criança que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Pastor, mas é muito difícil, dá muito trabalho. Pois é.
Mesmo quando o seu povo está sendo disciplinado, Deus não permite que a arrogância dos que se alegram com a sua queda permaneça impune para sempre. E isso não quer dizer que Deus é um Deus vingativo. Deus é um Deus justo. Entretanto, a soberania de Deus não se manifesta apenas contra os povos, ou não se manifestou apenas contra os povos que celebraram a queda de Judá, mas também contra os que desprezaram os propósitos que ele estabeleceu para o seu povo. Assim também como Deus não se manifesta apenas contra aqueles que celebram a sua derrota, que celebram a sua queda, mas Deus também se mostra e se manifesta contra aqueles que desprezam o propósito dele. Porque, venhamos e convenhamos, irmãos, quantas vezes a gente aprendeu com a queda? E se a gente não aprendeu ainda, a gente precisa entender que nós vamos cair outras vezes. E a gente precisa aprender. E a gente precisa se levantar. E a gente precisa caminhar. E a gente precisa se voltar ao Senhor. Por isso, aqueles irmãos estavam recebendo a profecia de Deus através do profeta Ezequiel. E aí, se num primeiro momento nós vimos que Deus reina sobre aqueles que se alegram com a calamidade do seu povo, no segundo momento, ainda falando sobre soberania de Deus na minha e na sua vida, nós vamos entender que Deus reina sobre aqueles que desprezam os seus propósitos e agem com vingança. Moabe e Edom são julgados por pecados distintos. Versículo 8 vai dizer assim, assim diz o Senhor Deus, visto que dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as suas cidades fronteiras, a glória de terra de Bet-Jessimote, Baal-Meon e Kiriataim. Dá-las-ei aos povos do Oriente e a possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. A questão aqui, meu irmão e minha irmã, não era simplesmente negar privilégios nacionais de Judá. A questão aqui era porque havia um desprezo, mas desprezar o fato de que Deus havia separado esse povo para si e estava agindo na história por meio dele. Esse era o grande problema. Ao reduzir Judá a uma nação comum, Moabe ignorava a relação especial estabelecida por Deus com o seu povo, o povo da aliança. A gente também já estudou isso aqui. Já Edom demonstrou um espírito persistente de vingança contra Judá. Descendentes de Esaú e historicamente ligado a Israel, Edom aproveitou-se da fragilidade do seu povo irmão e agiu com hostilidade, quando deveria ter demonstrado solidariedade. Mas isso não acontece com a gente, né? Isso não acontece quando o gato do vizinho faz cocô na sua casa. Não acontece. E aí, está gravando? Tá? Não tem problema não. E aí, você precisa se precaver. E a gente se precaveu. O gato do vizinho fazia cocô na nossa casa. A gente não vai matar o gato porque o gato fez cocô na minha casa. A gente arrumou um cachorro. Agora o gato não faz mais cocô lá em casa. A gente precisa lutar com as armas que nós temos. Assim como na vida cristã, nós precisamos lutar com as armas que nós temos. Nós temos um Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos. Nós temos um Deus que reina.
Nós temos um Deus que disciplina, que corrige. E se Deus julga tanto o desprezo quanto a vingança, fica evidente que nada pode frustrar os seus planos. E essa mesma verdade prepara o caminho, então, para o último ponto dessa exposição. Além dos que desprezavam o agir de Deus e cultivavam a vingança, havia aqueles que mantinham uma oposição contínua declarada contra o povo de Deus. Por isso, nos versos 15 a 17, nós vamos ver que Deus reina sobre toda a oposição levantada contra o seu povo e contra os seus propósitos. E a gente lembra da Cassiane. Quando estiver frente ao mar e não puder... Você sabe, não? Vamos lá. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Pois é, irmão, não tenha medo. Porque Deus reina sobre tudo e sobre todos. E se o problema é muito grande, se a dificuldade é muito grande, clame ao Senhor. Só Ele pode te ajudar. Deus reina sobre toda a oposição levantada contra os seus propósitos e contra a sua vontade. Deus é soberano. Os filisteus eram antigos adversários de Israel. A gente sabe de uma historinha assim, não sabe? Alguém lembra? De uma historinha de criança assim? Aliás, de uma historinha bíblica contada para criança. Os filisteus eram adversários de Israel. E segundo o texto, eles agiram com desejo de vingança e com desprezo contínuo, procurando destruir Judá, movidos por uma inimizade antiga. Um baixinho lá que cortou a cabeça de um gigante. E ainda sapateou ainda em cima da... Dizem, né? Sapateou. Eu não sei, no texto não fala, mas o pessoal sapateia e tal. Dizem. Mas que cortou. Mas o Senhor se levanta e declara o seu juízo contra eles. E o versículo 17 vai dizer assim para mim e para você: tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles, assim diz o Senhor. Essa mensagem é uma mensagem poderosa para a igreja. Não precisamos viver movidos por ressentimento, porque a causa do povo de Deus está nas mãos do Senhor. Então, tranquilize o seu coração. Deus reina sobre toda a oposição levantada contra os seus propósitos. E o que Ele tem para a sua vida, o que Ele tem para te entregar, o que Ele tem para você, é para você. Não tem capeta, não tem Satanás que vai tirar das suas mãos, aquilo que Deus tem separado para você. Quando homens se levantam, Deus continua reinando. Quando as circunstâncias parecem ameaçadoras, Deus continua governando. Quando o inimigo tenta intimidar, Deus continua no controle. Nada pode impedir o cumprimento dos seus planos. Ontem eu estava conversando com a Nívia Silva, a filha do pastor Marco Pereira. Tei. Lembra? Alguém já viu? Se não viu, pode ver nas redes sociais. E a gente conversando e tal, e aí chegou alguém lá e falou assim: olha, porque Satanás está derrotado. Ela falou assim: não, Satanás não está só derrotado, não. Satanás é um falido. Porque quem é e reina sobre tudo e sobre todos é Deus. E não tem nada que Satanás possa fazer para atrasar ou para dificultar a soberania de Deus. E eu ri depois, eu falei: realmente, esse cara é um falido. Porque Deus continua no controle de tudo. Sua justiça é perfeita, o seu governo é absoluto, o seu reino jamais será abalado. Mas, irmãos,
existe um problema. O coração humano tende a alegrar-se com a queda dos outros. Pastor, minha sogra é uma bênção. Tudo que eu faço, ela faz, parece que faz uma oração contrária, pastor. Ah, pastor, tenho orado para Deus levar aquela mulher, pastor. Eu e o pastor Will, a gente estava conversando com o pastor, e o pastor orou assim, não sei se o Will vai lembrar, não vou falar o nome dele não pode falar não, mas o pastor falou, ah, Senhor, tanta gente que o Senhor poderia ter levado naquela Covid, Senhor, mas infelizmente o Senhor deixou aqui, Senhor, e a gente tem que cuidar. E eu não sabia se eu fechava o olho, se eu ria, se eu olhava para o Will, o que eu ia fazer. Mas irmãos, o coração do homem tende a alegrar-se com a queda dos outros. O coração do homem tende a alegrar-se com o desprezo. O coração do homem tende... Eu já vi, o Will já viu, o Sérgio já viu, Felipe, eu sabia que aquele pastor era 7-1, velhaco, paga ninguém. Sabia que ele tinha um caso extraconjugal. Eu sabia que ele era assim, sabia. Ainda bem que o Senhor, bem feito, diz o texto aqui no início, versículo 3, não fala? Bem feito. Assim como aquelas nações, frequentemente eu e você julgamos os acontecimentos apenas pelo que a gente vê. Quando enfrentamos dificuldades, podemos imaginar que Deus perdeu o controle. Quando vemos outros fracassarem, podemos ser tentados a dizer, está vendo? Fulano caiu, mas se tivesse comigo, se fosse igual a mim. Precisamos de algo que transforme profundamente o nosso coração. E é justamente diante dessa necessidade que o Evangelho apresenta uma resposta perfeita de Deus para um problema do homem. Jesus Cristo é a prova definitiva de que Deus continua reinando, mesmo em meio às adversidades e ao sofrimento. Na cruz, parecia que o mal havia vencido. Parecia que os inimigos triunfaram. Parecia que Deus estava ausente. Mas justamente naquele momento, o plano soberano da redenção estava sendo cumprido. A cruz foi a maior demonstração de que Deus governa até mesmo os eventos mais dolorosos da história. Cristo sofreu o juízo que eu e você merecíamos, que eu e você deveríamos receber. A graça que nós não merecíamos, Ele nos deu. A sua ressurreição declarada, ou a sua ressurreição declara ao mundo inteiro que o rei continua no trono. E acabou. O exílio não foi o fim para Israel, assim como a cruz não foi o fim para Cristo, assim como o seu problema é pequeno diante da soberania de um Deus que pode resolver tudo. As disciplinas que Deus permite na minha e na sua vida também não são o fim da história. Entenda isso. Pastor, mas eu pequei, pastor, eu vacilei, pastor. E aí Deus vem, e eu já contei essa história aqui, que a gente ficava muito de castigo. Meu pai não me batia, minha mãe gostava. Minha mãe era igual Jéssica. O pessoal que estava aí no Dia das Mães entendeu a oração do Benjamin, pedindo que a mãe parasse de... Eu vou parar porque está gravando. Então... Meu pai tinha deixado a gente de castigo e saiu para fazer visita. Meu pai também era pastor. E a gente não tinha como fazer nada. Mas ele assinava um jornal. E o jornal, a gente pegava aquele jornal, botava na sacola de mercado, amassava bem e fazia uma bola. E jogava dentro de casa, enquanto meu pai e minha mãe não estavam.
e a gente acertou uma louça da minha mãe. E meu irmão tem essa louça até hoje na casa dele, com uma marca na tampa que a gente teve que colar com super bond. E assim, mãe é uma benção. Ela abraça, ela beija, ela bate também, que a gente merecia, né? Vamos tapar o sol com a peneira. Mas a primeira coisa que minha mãe fez quando chegou foi abrir os braços e dizer assim: quem quebrou a minha louça? Mas já estava colado, eu colei com super bonder, mas ficou uma marca. É isso que o pecado faz com a gente. A gente pode aprender com o pecado. A gente pode aprender a disciplina porque nós erramos, mas fica uma marca. Uma marca no meu e no seu coração. E uma marca que pode ser pedagógica, porque ela ensina que nós não devemos mais fazer aquilo. Nós não devemos mais cair nesse mesmo erro. Nós não devemos mais abrir a nossa mente e o nosso coração para que Satanás tenha a última resposta na nossa vida, porque esse papel a gente já viu que não é dele. As disciplinas que Deus permite na minha e na sua vida não são o fim da história. Talvez elas sejam o começo de uma nova história. Agora nós vamos continuar, sabendo onde a gente já errou, sabendo onde a gente já parou. E se essa verdade transforma a nossa compreensão do sofrimento e da disciplina, ela também deve moldar a nossa prática diária. Por isso, o tema do nosso mês é a igreja e a disciplina espiritual. Na igreja, a gente tem esse grande problema. A disciplina afasta. A disciplina envergonha. Quando não deveria ser assim. A disciplina espiritual nasce da compreensão de que Deus reina e trabalha para o nosso crescimento. Por isso, a pontualidade é a expressão de reverência ao Senhor. Por isso, a responsabilidade demonstra maturidade espiritual. Por isso, a dedicação aos compromissos da igreja revela amor pela obra de Deus. Por isso, a reverência no culto manifesta o reconhecimento de que estamos diante do Rei dos Reis. Muitos enxergam a disciplina como peso. A Bíblia apresenta como um instrumento de amor, porque ela serve para ensinar. E Deus só disciplina quem Ele ama, porque Ele nos tem como seu filho. Assim como você disciplina o seu filho, Deus disciplina a mim e a você. E ao reunir todas essas verdades, nós chegamos à mensagem central que Ezequiel 25 deseja gravar no meu e no seu coração. Jerusalém havia caído. O templo havia sido destruído. O povo estava exilado. Mas a realidade é que Deus continuava reinando. As nações imaginavam estar vencendo, mas o Senhor ainda governava cada detalhe da história. Hoje também enfrentamos crises, perdas, dificuldades, frustrações, correções divinas. Entretanto, nenhuma dessas coisas remove Deus do seu trono. Ele continua sendo Deus. Ele continua soberano. Ele continua santo. Ele continua fiel. E se essa é a realidade sobre Deus, então eu e você precisamos responder pessoalmente a ela. Pessoalmente a ela. Você tem reagido à disciplina de Deus com resistência
ou com submissão? Tem tratado a vida cristã com maturidade, responsabilidade e reverência? Ou tem vivido como se Deus não estivesse governando a sua vida? O exílio chegou para ajudar, mas o Senhor, Deus, continuava reinando. As dificuldades podem chegar até nós, mas Cristo continua reinando. E ao participar da Santa Ceia hoje, lembre-se de que o Senhor, o mesmo Senhor que disciplina os seus filhos, é aquele que entregou o seu Filho por amor a nós e continua governando a história para a sua glória, para o bem do seu povo. Portanto, caminhe em disciplina, cresça em santidade e viva com reverência, porque o Deus que corrige os seus filhos é o mesmo Deus que governa o universo. E o Rei, que continua no trono, jamais abandona aqueles que pertencem a Ele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por mim e por você. Por isso, então, celebre a sua vitória em Cristo Jesus e celebre esse momento de comunhão e de alegria no nosso coração em participar da Santa Ceia, da Santa Eucaristia do Senhor, nosso Deus. Vamos descer e eu gostaria de pedir o nosso irmão presbítero Edinaldo, que esteja orando ao Senhor, consagrando assim os dízimos e as ofertas, e chamar o nosso irmão que também tome assento nesse instante aqui conosco.